mas já está tudo normalizado. Então, gente, hoje nós vamos dar continuidade a essa pergunta, a 257, que é o ensaio teórico, a sensação dos espíritos. Já há muito tempo que nós estamos aqui, hoje então nós vamos encerrar. E no último domingo que aqui tivemos, nós estamos falando das sensações, né? Então sempre sabemos que no espírito a percepção, a sensação, a audição e visão, que essas faculdades são atributos de todo o ser, e não como no homem, de uma parte apenas do ser. Mas de que modo elas têm, ignorando-lo? Os próprios espíritos nada nos podem informar sobre isso, por inadequada a nossa linguagem a exprimir as ideias que não possuímos, precisamente como o é, por falta de termos próprios, a dos selvagens para traduzir ideias referentes às nossas artes, ciências e doutrinas filosóficas. Então os próprios espíritos estão nos dizendo que ainda não tem palavras, né, que nós não conseguimos entender essas sensações dos espíritos ainda, né? Então, dando continuidade, estão dizendo que os espíritos são inacessíveis às impressões da matéria que conhecemos. Referimos-nos aos espíritos muito elevados, cujo envoltório etéreo não encontra analogia, não há uma relação de semelhança, né, deste mundo. Outro tanto não acontece com os de perispírito mais denso, aqueles espíritos que têm os perispíritos mais densos, os quais percebem os nossos sons e odores, não porém apenas por uma parte limitada de suas individualidades, conforme lhes sucedia quando vivos. Então essas percepções, essas sensações, estão em todo o espírito, né? E não nas partes individuais, igual nós aqui encarnados, né? Da visão, do olfato, do paladar, do tato, né? E quando eles estavam vivos, eles tinham assim. Agora, em espírito, está em todo o seu ser. Pode-se dizer que neles as vibrações moleculares se fazem sentir em todo o ser, eles chegam assim ao sensório comune. Sensório comune é o princípio da sensibilidade comum. Está no próprio espírito, está no próprio ser, né? Então, o que é do próprio espírito, embora de modo diverso e talvez também dando alguma impressão diferente, o que modifica a sua percepção. Então, eles ouvem o som da nossa voz, entretanto, nos compreende sem o auxílio da palavra. Eles ouvem, mas eles compreendem sem o auxílio do que nós estamos falando, somente pela transmissão do pensamento. Então, eles entendem, né, somente pela transmissão do nosso pensamento. Em apoio do que dizemos, ao fato de que essa penetração, esse fato de poder ouvir o som, os odores, né, é tanto mais fácil quanto mais desmaterializado está o espírito. Então, quando o espírito estiver mais evoluído, né, não quando ele estiver mais denso, mais grosseiro, né? Então, essa penetração é muito mais fácil, né? É muito mais, assim, dizer que aos espíritos desmaterializados entendem bem melhor, né, do que o mais grosseiro. Pelo que concerne, pelo que se diz respeito à vista, a nossa visão, né, essa para o espírito independe da luz. Então a visão para o espírito independe da luz, qual a temos. Nós, né, se nós estivermos numa sala iluminada, se desligou a luz, a gente não enxerga um palmo na nossa frente, né? Mas os espíritos, então, independem dessa luz.
A faculdade de ver é um atributo essencial da alma, para quem a obscuridade não existe, como nós acabamos de falar. Então, para os espíritos, né, eles não têm obscuridade igual nós temos. Né? É, contudo, mais extensa, mais penetrante nas mais purificadas. Né? Sempre nós estamos falando, quanto mais purificado, quanto mais elevado é o espírito, mais extensa, então, se torna a sua visão. A alma ou o espírito tem, pois, em si mesma a faculdade de todas as percepções. Então, o espírito, a alma, tem neles, né, em todo o seu ser, a faculdade de todas as percepções. Isso que nós estamos falando aqui, gente, é o Allan Kardec, esse ensaio teórico que o Allan Kardec está dizendo para a gente. Essa faculdade das percepções, esta na vida corpórea se obliteram. O que é obliter? Eles caíram no esquecimento pela grosseria dos órgãos do corpo. Então, pela grosseria que nós temos no nosso corpo, né, elas caíram no esquecimento. Na vida extracorpórea, na vida, então, fora do corpo, né, elas vão se desanuviando. É isso mesmo. Nós olhamos para o céu, nós vemos todas as nuvens, daqui a pouco elas vão, né, se espalhando, vão se tornando mais limpa, mais clara, né? A proporção que o invólucro semimaterial se eteriza, quanto mais ele se eleva. Aurido, tirado, né, absorvido do meio ambiente, esse invólucro varia de acordo com a natureza dos mundos. Então, vai variar de acordo com a natureza de cada mundo. Ao passarem de um mundo para o outro, os espíritos mudam de envoltório, como nós, né, mudamos de roupa quando passamos do inverno ao verão ou do polo ao equador. Então, nós também mudamos de roupa, né, de invólucro. Né? Nós não vamos usar uma roupa de inverno no verão e vice-versa. Né? Então, a cada estação, a gente usa o melhor que tem para nós. Né? Então, quando esses espíritos vêm visitar-nos, os mais elevados se revestem do perispírito terrestre. Então, quando eles estão em outro mundo, vão vir aqui alguma missão, eles se revestem, né, do perispírito terrestre. E então, as suas percepções se produzem como no comum dos espíritos, como no comum de todos aqui encarnados. Né? Todos, porém, assim os inferiores como os superiores, os espíritos inferiores e superiores, não ouvem nem sentem, senão o que queiram ouvir e sentir. Não possuindo os órgãos sensitivos, eles podem livremente tornar ativas ou nulas as suas percepções. Então, todos, porém, assim os espíritos, tanto superiores quanto inferiores, eles podem tornar nulas as suas percepções. Né? Eles podem ouvir ou sentir aquilo que eles bem desejarem. Uma só coisa são obrigados a ouvir: os conselhos dos espíritos bons. A vista, os olhos, né? Essa é sempre ativa. Mas eles podem fazer-se invisíveis uns aos outros. Então, os espíritos podem se tornar invisíveis uns aos outros. Conforme a categoria que ocupem, podem ocultar-se dos que lhes são inferiores, porém não dos que lhes são superiores. Então, gente, não dá para se esconder de tudo. Né? Então, nós estamos numa categoria, os que estão acima de nós não podemos nos ocultar deles, mas os que estão abaixo, sim, né? A gente pode se ocultar. Nos primeiros instantes que se seguem à morte, a visão do espírito é sempre turbada, é sempre perturbada e confusa, tem aquela perturbação logo após o seu desencarne. Aclara-se, então ela vai
vai se tornando muito mais clara à medida que ele se desprende e pode alcançar a nitidez que tinha durante a vida terrena. Então, nos primeiros momentos, ela se torna turbada, confusa. Depois, né, com o desprendimento, ela vai se tornando mais clara, mais limpa, né, como ele tinha aqui durante a vida terrena. Independentemente da possibilidade de penetrar através dos corpos que nos são opacos. Quanto à sua extensão, através do espaço indefinido, do futuro e do passado, depende do grau de pureza, de elevação do espírito. Então, gente, quanto mais desmaterializado, quanto mais evoluído é o espírito, mais essa visão ela pode se tornar bastante para ele, né, enxergar muitas coisas. Objetarão, talvez. Objetar é opor, se colocar em sentido contrário. Talvez toda essa teoria nada tem de tranquilizadora. Vejamos por quê. Pensávamos que, uma vez livres do nosso grosseiro envoltório, livres aqui do nosso corpo, instrumento das nossas dores, não mais sofreríamos. Então eles pensavam que, estando livre aqui do corpo, né, não sentia mais dores nenhuma. Eis informar de que ainda sofreremos. Ainda vão ter sofrimentos. Desta ou daquela forma, será sempre sofrimento. Sim, pode dar-se que continuemos a sofrer e muito e por longo tempo, mas também que deixamos de sofrer até mesmo desde o instante em que se nos acabe a vida corporal. Desde então, de quando nós deixamos o nosso corpo, né, nós podemos acabar com isso. Como? Então, o Allan Kardec diz assim, os sofrimentos deste mundo independem algumas vezes de nós. Depende alguma vez de nós. Muito mais vezes, contudo, são devidos à nossa vontade. Sempre de nós, da nossa vontade, né? Remontar é ir na nossa origem, né, da nossa formação. Remonte cada um à origem deles e verá que a maior parte de tais sofrimentos são efeitos de causas que lhe teria sido possível evitar. Então, são efeitos de causas que nós poderíamos ter evitado. Quantos males, quantas enfermidades não deve o homem aos seus excessos? Nós sabemos disso, né? Aos seus excessos, à sua ambição, numa palavra, às suas paixões. Quantos males nós poderíamos ter evitado, né? Aquele que sempre vivesse com sobriedade, aquele que vivesse, então, moderado, comedido, né? De que nada abusasse, que fosse simples nos seus gostos, né? Bem simples nos seus gostos, e moderado nos seus desejos. As muitas tribulações se forraria. Todas essas tribulações que nós passamos, se forraria. Nós estaríamos economizando, poupando os nossos sofrimentos. E Allan Kardec diz, o mesmo se dá com o Espírito, né? Nós aqui poderíamos, né, livrar de todos esses aí devido aos nossos excessos, né, aos nossos desejos. E eles também, com o Espírito, é a mesma coisa. Porque quem é o Espírito? Somos nós, né, desencarnados.
Os sofrimentos, porque passa, são sempre a consequência da maneira de que todos nós vivemos aqui na Terra. Certo? Já não sofrerá mais de gota, nem de reumatismo, nem de dores no joelho, nem de dores na coluna, né? No entanto, experimentará outros sofrimentos. E esses sofrimentos, gente, nada ficam a dever àqueles que nós falamos, né? Da gota, do joelho, da coluna. Não fica devendo nada. Vimos que seu sofrer resulta dos laços que ainda o prendem à matéria. Ainda são desses laços que nos prendem à matéria. Que quanto mais livre estiver da influência desta ou por outra, quanto mais desmaterializado, quanto mais, né, evoluído que seja o espírito, menos dolorosas sensações experimentará. Então, quanto mais evoluído, quanto mais desmaterializado nós estivermos, menos dolorosas sensações nós vamos sofrer. Ora, está nas suas mãos, nas nossas mãos, né? Libertar-se de tal influência desta vida atual. E agora? Começamos a pensar nisso, hoje. Temos o livre-arbítrio, não temos? Tem, por conseguinte, a faculdade de escolha, de fazer ou não fazer. Nós temos esse livre-arbítrio. Nós podemos escolher, ou fazer ou não fazer. Dome as suas paixões. Isso é o Allan Kardec que está aqui nos dizendo, né? Dome as suas paixões animais. Não alimente o ódio, nem inveja, nem ciúme, nem orgulho. Não deixe dominar-se pelo egoísmo, que são as nossas chagas, né? Que são o entrave para o nosso crescimento. Quantas paixões animais nós vemos aí, né? Atrocidades por toda a humanidade. Aí Allan Kardec diz assim: purifique-se, nutrindo bons sentimentos. Pratiquemos o bem. Não ligue as coisas deste mundo à importância que não merecem. Então, o que Allan Kardec está dizendo? É fácil fazer isso? Não é fácil, gente. É o nosso caminhar, é a nossa evolução aqui. É difícil, é. Mas nós precisamos, né? Se quisermos, então, ter uma vida bem melhor na vida espiritual, né? E mesmo aqui, né? Então, revestido do invólucro, embora ainda nós estamos aqui encarnados, né? Já estará depurado, já estará liberto do jugo da matéria. E quando deixar esse invólucro, quando nós deixarmos o nosso corpo físico, não mais lhe sofrerá influência. Como eu já disse, não é fácil, né? É difícil, mas é a nossa caminhada, a nossa jornada aqui. É a nossa evolução. É dolorosa? É. Mas quanto mais nós nos dedicamos a isso, a nossa evolução, né? Quanto mais deixamos um pouco a matéria e nos dedicarmos à parte espiritual, né? Não mais sofreremos a influência dela. Nenhuma recordação dolorosa lhe advirá, lhe resultará dos sofrimentos físicos que haja padecido. Nenhuma recordação, né, nos advirá. Nenhuma impressão desagradável eles deixarão, porque apenas terão atingido o corpo e não a alma. Então, esses sofrimentos estão atingindo nosso corpo e não a nossa alma.
sentir-se-á feliz por haver libertado deles, e a paz da sua consciência o isentará de qualquer sofrimento moral. Veja que interessante, né? Os sofrimentos vão passar a ser somente do corpo físico. Quando nós partimos para o mundo espiritual, nós vamos nos sentir muito felizes, né? Pois não estaremos mais sentindo qualquer sofrimento, né? Desde que nós nos dediquemos, nos purifiquemos, como nós falamos. Aí Kardec continua: interrogamos aos milhares de espíritos que na Terra pertencem a todas as classes da sociedade. Interrogou todos os espíritos pertencentes a este mundo. Pertencente a todas as classes da sociedade, ocuparam todas as posições sociais, estudamos-los em todos os períodos da vida espírita. Veja que estudo grandioso, né? A partir do momento em que abandonaram o seu corpo, a partir do momento, então, que saíram aqui da vida terrena, foi para o mundo espiritual. Acompanhamos-los passo a passo na vida de além-túmulo, para observar as mudanças nos seus sentimentos. E sobre esse aspecto, nas suas ideias, nos seus sentimentos, e sobre esse aspecto não foram os que aqui se contaram entre os homens mais vulgares. Esses vulgares, gente, é no sentido de pouco conhecimento, né? Pessoas mais simples, né, com pouco conhecimento. Os que nos proporcionaram menos preciosos elementos de estudo. Então, as pessoas mais simples, né, que não proporcionaram. Quem foi que proporcionou mais para eles o estudo? Foram as pessoas que tinham um certo conhecimento e não usavam eles, né? Então, as pessoas mais simples não proporcionaram menos, né? Ora, notamos sempre que os sofrimentos guardavam relação com o proceder que eles tiveram e cujas consequências experimentavam que a outra vida, que a vida espiritual, é fonte inefável, é fonte encantadora, uma fonte deliciosa, ventura para os que seguiram o bom caminho. Veja bem, né? Seguindo o bom caminho, purificando, se melhorando cada vez mais, né? Deduz-se daí que aos que sofrem, isso acontece porque o quiseram. Que, portanto, só de si mesmos se devam queixar, quer no outro mundo, quer nesse. Então, gente, depende única e exclusivamente de nós. Se nós estamos sofrendo, porque nós quisemos. Nós tivemos o nosso livre-arbítrio, nós tivemos a nossa livre escolha, né? Quem sofre são as nossas escolhas, né? Bem, aqui então foram todos os comentários de Allan Kardec. Agora a gente vai fazer alguns comentários sobre, desde do outro domingo, né, que nós fazemos. É uma questão bastante longa e nós dividimos ela em duas partes. Talvez eu vou ter que passar um pouco do horário, mas é importante. O espírito que reencarna é ligado ao corpo por fios tenuíssimos, bem fininhos, né, em vários centros de força, refletores de outros centros da alma, no domínio de todas as células no campo somático. O campo somático é relativo ao próprio organismo, né? Quando o corpo físico começa a desagregar, começa então a se diluir, né? Por desleixo é falta de cuidados da alma que não cuidou da sua vestimenta, ou por processos ligados ao passado, ou por leis de mudanças necessárias, não é
ele que sofre as impressões dolorosas. É o espírito, por sua alta sensibilidade, que capta essas impressões pelas linhas que o prende à argamassa física, pelas linhas tênues, né, que estão ligadas a todo o seu corpo físico. Esse processo de sofrimento é, pois, um campo de experiências, mediante o qual desperta os valores do espírito que dorme na consciência profunda. E esses dons, né, quando aflorados, ambientam eles mesmos o ser espiritual para o equilíbrio. Das suas sensações, de modo a não sofrer com nenhuma reminiscência. Reminiscência é aquele que nós podemos refletir, né? Buscar reproduzir conhecimentos adquiridos. Não mais, né? E a sua emotividade é direcionada para o amor, para o perdão e para a caridade. Aquele que tenha qualquer aversão, qualquer antipatia, né, às leis que dirigem, feitas pelo nosso Criador, por Deus, né, ou tome caminhos não condizentes, caminhos que não têm equilíbrio, né, com as mesmas sofrerá as suas consequências. Então, as nossas escolhas. Né? Os espíritos encarnados que sofrem com a desagregação dos corpos, pela lei natural das transformações, né? Pela lei natural da decomposição do nosso corpo, né? É porque estão ligados às paixões humanas e deixaram de mudar as suas ideias, ligando-se às diretrizes do Cristo de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Essa desagregação do corpo físico, aqui em nossas reuniões mediúnicas, a gente vê espíritos, né, com tantas dores, vendo o seu corpo lá desagregar, vendo coisas roendo o seu corpo, e eles sofrem por isso, por estar ligado, né, por estar ligado ainda às coisas terrestres. Devemos observar aonde nossos pensamentos encontram o sofrimento, pois aí se encontrará o nosso clima de vida. Onde se encontrará os nossos pensamentos, o nosso clima de vida. É bom que nos lembramos de Jesus, o que para nós é um grande prazer, quando ele diz, e Mateus anota, no capítulo 6, no versículo 21, porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Aí em Mateus, né, nesse capítulo 6, versículo 21, porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Quando buscamos determinadas sensações, e a ela nos ligamos pelo desejo, qual se fosse o nosso tesouro, ficamos presos a elas por tempo indeterminado. Veja, gente, os nossos desejos, as nossas vontades. Aonde ele estiver, lá vai estar, né, o nosso coração. E ficamos aí o quê? Presos nessas sensações. Quando conhecemos Jesus e o acompanhamos, quando conhecemos Jesus, os seus ensinamentos, vamos, né, cada vez mais absorvendo esses ensinamentos, né, vê as mudanças de costumes e alteramos o rumo das nossas sensações. Né? Pelo ensinamento de Jesus, nós vamos alterando, né? Buscando tesouros eternos naquele bem que universaliza os nossos sentimentos. Vejamos essa afirmativa que já dissemos a Lourdes em outros tempos, mas que nos serve de orientação quando queremos nos referir à doutrina espírita. O livro espírita é a força divina nas mãos humanas. Tá? A doutrina espírita, o livro, né, os ensinamentos, é a força divina nas mãos humanas. Ela nos acompanha, o progresso, em todas as suas nuances, em todas as suas mínimas diferenças, doando aos homens, com maturidade necessária,
os conceitos de Jesus que brilham na sua mais perfeita revivência, ajudando os encarnados a se libertarem dos laços inferiores que o prendem às más sensações. É para aqueles que começaram a viver o amor e a caridade. Veja bem, é para aqueles que começaram a viver o amor e a caridade, ao passarem desta vida para o mundo espiritual, as sensações serão outras, que lhes farão chorar de alegria pela glória que seu esforço no bem lhes conferiu. Veja bem, né, gente? Depende do nosso esforço aqui, né, quando nós passarmos lá para o mundo espiritual, as sensações serão outras, né? Nós vamos nos sentir felizes, alegres, por termos nos esforçado aqui, para alcançarmos, então, essa felicidade, né? Com o conhecimento que agora se tem, trazido à luz pelo ensaio teórico do codificador, e com todas as experiências adquiridas ao longo do nosso tempo, ao longo da nossa jornada, deve-se passar a vivência dos ensinos de Jesus. Vamos cada vez mais buscar esses ensinamentos, conhecendo a verdade que nos oferecerá a coroa de luz, marcando assim a sua dignidade como cidadão livre no campo da vida espiritual. Sejamos livres, né, no campo espiritual. Vamos buscar cada vez mais esses ensinamentos do nosso Mestre Jesus, que é o nosso de direcionamento, é a nossa evolução. Busquemos Jesus para sermos cada vez mais livres no campo espiritual. Lembremos-nos bem, onde estarão os nossos pensamentos? Onde vai estar os nossos pensamentos? Onde os nossos sentimentos estão ligados? Onde nós ligamos os nossos sentimentos? Eis aí o nosso tesouro. Vejamos, atentemos se é o que o Cristo deseja de todos nós. Onde estiver o nosso pensamento, as nossas vontades, vão estar o nosso tesouro. Nosso tesouro, nosso Mestre Jesus, seus ensinamentos para a nossa evolução. Bem, gente, era isso que eu tinha que passar nesta manhã de domingo. Agradeço mais uma vez a paciência, né, de todos, para que nós pudéssemos, assim, transmitir esses ensinamentos. Muito obrigado a todos. Vamos agora para a segunda parte, que são os passes, né? Quando